Certamente sabe também que beleza só numa obra não é suficiente. E a madeireira Irmãos Figueiredo também sabe disso. Há quase 40 anos, prima pela qualidade e a beleza, claro. Aqui você encontra materiais de ótima qualidade, equipe bem treinada, entrega com rapidez e facilidade no pagamento, não é, Lu? Isso mesmo, Ivonete. Trabalhamos com telhas, portais, madeiramento para o seu telhado, fechadura, dobradiça, tudo para sua reforma e construção. Trabalhamos com financiamento da Caixa Econômica Construcar e trabalhamos com cartão de crédito, podendo parcelar em até 3 vezes. O endereço? Rua Senador Salgado Filho, 765. Telefone 3729-7474. E aqui no Guia de Negócios, Lu, quem anuncia? Vende! Bom dia, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho de 2014. Estamos ao vivo nesta manhã de quinta-feira. À noite tem a reapresentação após as 22h40. E a nossa entrevistada de hoje é a advogada, a doutora Tânia Salve. Vamos falar a respeito de assuntos previdenciários, a melhor forma de você tirar dúvidas a respeito de aposentadoria, aposentadorias especiais, aposentadorias por invalidez e tudo mais, né? Bom dia, doutora Tânia, como vai? Bom dia, Fábio. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Vamos tocando adiante depois do Brasil aí, né? Erguendo, né? Erguendo, né? Recuperando o orgulho. Como dizia a minha amiga Mara, reunindo os cacos, né? Catando um pouquinho daqui e dali, tentando ver se a gente não sofre tanto no final de semana agora, né? Pois é, porque ainda tem mais uma ainda etapa tem aí, né? um time pesado para a gente encarar ainda. É isso aí. Satisfação tê-la aqui com a gente. Obrigada, novamente. eu que agradeço pelo convite. Também contamos com a colaboração sempre muito importante do professor Piva. Bom dia. Muito obrigado pelos elogios. Bom dia, Sabrina. Bom dia, doutora. Bom É um dia. prazer estar com vocês novamente. E a todos que nos assistem, que tenham uma ótima quinta-feira. Agora, haja cola para juntar esses cacos, né, Sabrina? Haja cola, haja paciência para vê-los também, né? E tentar organizar tudo. Sim, vamos lá. Eu quero começar esse programa chamando uma reportagem, que vai dar o gancho também para a gente começar no primeiro assunto aqui, porque eu fiz uma pesquisa na internet e é fato que o jovem brasileiro, o trabalhador, não se preocupa com a aposentadoria, né? Nós temos alguns casos aqui, não precisamos falar quais, mas é o seguinte, é fato isso, a pessoa, principalmente aquela pessoa que é um profissional liberal, que exerce alguma profissão que não tenha nenhum vínculo empregatício estabelecido, definitivo, né? Ele normalmente, essa pessoa normalmente não faz a sua contribuição até por volta de 35 a 40 anos, né? A partir de então, dessa idade, dessa faixa etária, é que começam as preocupações. Mas antes, no início, voltando atrás, tem uma preocupação muito importante, que é o primeiro emprego, né? Como adquirir esse primeiro emprego, como obter qualificação suficiente para poder se inserir nesse mercado de trabalho. E esse é o tema dessa nossa primeira reportagem a respeito de cursos profissionalizantes, que são oriundos do ProJovem e também do Pronatec. Vamos ver. As vagas para os cursos profissionalizantes são de 2 planos do governo federal, o Jovem Aprendiz e o Pronatec. Os cursos oferecidos são para os períodos da manhã e da tarde, com 175 vagas para cada período. As aulas são uma oportunidade de conquistar o primeiro emprego, e foi isso que Lara veio procurar. Eu pretendo trabalhar assim no administrativo. E o SESC Senat acho que abre muitas portas para a gente. As inscrições podem ser feitas aqui no SESC Senat até sexta-feira ou até quando durarem as vagas, porque nós temos disponíveis 175 vagas para o processo seletivo para uma turma de 15 a 18 e 175 vagas para a turma de 18 a 23 anos. As vagas para o programa Jovem Aprendiz têm emprego garantido durante o curso. As vagas são para várias áreas profissionais. Para jovens de 15 a 18 anos incompletos, temos o curso de logística e o curso de almoxarifado. Para jovens de 18 a 23 anos, curso de mecânica diesel e cobrador e despachante de transporte coletivo.
Essa estudante de 15 anos também veio em busca de uma melhor colocação profissional. Samara conta que tentou entrar no mercado de trabalho, mas não conseguiu. Eu vim para cá para ter um curso mais avançado, para conseguir um emprego melhor. E eu já tentei procurar um trabalho, mas eu não consegui por causa da idade. Além dos cursos oferecidos pelo Jovem Aprendiz, onde os estudantes já conseguem emprego imediatamente, existe também a possibilidade de realizar cursos pelo Pronatec, também aqui no SESC Senat. São 40 vagas para 2 tipos de curso. O Pronatec são cursos gratuitos fornecidos através de ajuda de custo do governo. São disponibilizados para pessoas de baixa renda, que têm ajuda de custos de alguma parte do governo, como Bolsa Família, e também para pessoas que estão desempregadas. Nós estamos com turmas abertas de recepcionista e porteiro vigia, com possibilidade sim de contratação posterior. Como já ocorreu em vários cursos que nós ministramos, as pessoas já foram contratadas após isso. E tomara que os jovens procurem essas oportunidades, né? Porque já falamos isso diversas vezes aqui, até o próprio professor Piva, né? Que tem aí um trabalho exatamente de formação de muitas pessoas para poder entrar no mercado de trabalho. Em determinadas ocasiões, determinadas situações, foram feitas ofertas de cursos técnicos profissionalizantes, alguns deles, onde os estudantes poderiam receber vale transporte, né, poderiam receber um auxílio pequeno, acho que coisa de 100, 150 reais, mas de qualquer forma havia uma contribuição para isso, até mesmo no intuito de prover alimentação para esse estudante. E ainda assim, muitos desses cursos permaneceram vazios e alguns até mesmo retirados por falta de procura, não é, Piva? Verdade, inclusive o aluno recebia mesmo dinheiro, né? É como se eu estou pagando para você fazer um curso, um treinamento, e nem assim, às vezes tinha demanda suficiente para manter o curso. Né? Agora, estamos falando de 2 extremos, né? O primeiro emprego e a hora da aposentadoria, que é onde a gente vai chegar agora aqui com a doutora Tânia. Né? O início e o fim, exatamente. Existe uma forma de programar a aposentadoria? Existe. Desde que a gente observe a legislação vigente no momento atual, tem a possibilidade de você saber quanto tempo ainda falta para aposentar, dentro das suas contribuições, o que seria necessário para você chegar no valor de benefício que seria do teu interesse. Então, às vezes você, não quero aposentar sobre o salário mínimo, eu gostaria de aposentar no teto da Previdência, que é 4 mil e pouquinho o teto da Previdência. Então, quanto que eu teria que contribuir? Qual o valor? Por quanto tempo? A gente já consegue hoje em dia, com os simuladores, inclusive do próprio site da Previdência Social, que às vezes as pessoas tendo facilidade conseguem até manejar diretamente pela internet, e em que pode verificar quanto tempo você já tem de contribuição, o que você já recolheu para o INSS, aí essa informação até do que foi recolhido, você obtém um documento chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, que é obtido junto ao INSS, para quem possui a senha de acesso do INSS pelo DataPrev, consegue tirar pela internet esse documento. Então, ele vai trazer todas as informações das contribuições que foram vertidas para o INSS, que para fins de aposentadoria interessam as de julho de 94 em diante, que são aquelas que são tomadas para fim de cálculo de valor. Então, se a pessoa teve ali a sua contribuição, tem algum período já recolhido, já dá para começar a simular, para que ela faça o recolhimento com base naquilo que ela deseja ter de aposentadoria. Muito bom, eu quero convidar você para participar, se você tem alguma dúvida sobre as questões relativas à aposentadoria, a sua aposentadoria, aposentadoria de algum parente, algumas dúvidas assim fundamentais que são muito importantes para todos nós, você pode ligar agora 3721-6955, 3721-6955. Para participar pela internet também, você tem uma facilidade aí pela rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você dá um curtir na nossa página e manda a sua pergunta também. Então, doutora Tânia, voltando a essa questão do primeiro emprego, muitas pessoas também, no início falávamos isso, né, que até são casos muito comuns, né, os jovens iniciarem no mercado de trabalho, muitas vezes sem remuneração e muitas vezes sem carteira assinada, sem recolher o INSS, tudo isso. De que forma se respaldar nesses casos? O ideal é aquela história, mesmo que você necessite da experiência, isso a gente fala por experiência própria, né? Às vezes você precisa entrar no mercado de trabalho, a pessoa te oferece, olha, eu te pago X, mas eu não vou te registrar, porque isso vai me gerar encargos, vai me gerar tais problemas, né? Tais valores a serem recolhidos, então eu te contrato, mas não recolho. Se a tua intenção for aceitar, né, essa condição, então que você faça a sua contribuição como autônomo. Retira um carnezinho junto à Previdência, né, compra na papelaria, leva até a Previdência Social, faz a sua inscrição como segurado e começa a fazer o recolhimento.
é sempre muito prejudicial deixar de recolher para o INSS, porque a hora que chega a hora da necessidade da aposentadoria, não tem para onde correr. A gente cansa de ouvir histórias de pessoas, olha, minha mãe está com 60 anos de idade, não consegue trabalhar, não tem mais condições, meu pai já faltou, a pensão por morte é insuficiente, como que eu faço para ela aposentar? Ela vai ter que contribuir 15 anos, pelo menos, de contribuição para o INSS. Mesmo com 60 anos? Mesmo com 60 anos. Porque a aposentadoria por idade, ela independente da idade, ela precisa de contribuição. Então, você tem que ter 60 anos de idade, né, que é o mínimo, a limitação etária para o caso da mulher, e 15 anos de contribuição. O homem, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se eu atingir os 60 anos e tenho 14 anos de contribuição, eu vou aposentar com 61, porque eu preciso completar os 15 anos. São requisitos que tem que caminhar paralelos, né? Enquanto não atinge um, não complementa o outro. Mas isso é um paradoxo, então para que existe? Para que as pessoas tomem a consciência, inclusive, que tem que contribuir. Para evitar um pouco a falência mais rápida do que já está. Porque tem que ter a contribuição para poder segurar o sistema, para a Previdência conseguir arcar com todos os benefícios. E a gente tem uma previdência que ela é de caráter geral e contributivo. Você contribui para mim, eu contribuo para você, todo mundo contribui para todo mundo. Se tiver várias pessoas contribuindo, mas mais pessoas recebendo benefício, é óbvio que a máquina não vai girar, não vai dar certo. Que é uma situação que já acontece hoje em dia. Verdade. Né? Então, o que a gente tem de benefício no INSS que independe de contribuição? É somente o LOAS. E esse LOAS é garantido para a pessoa que é portadora de deficiência física ou deficiência mental, ou idoso maior de 65 anos de idade, desde que ele comprove uma condição de miserabilidade. Ou seja, ele não pode ter uma renda. Ele não pode ter uma renda superior a 1/4 de salário mínimo por pessoa dentro da família. Então, fica sempre dentro dessa limitação. E também o LOAS, a gente tem que sempre lembrar, não é aposentadoria. Ele é um benefício assistencial que pode ser revisto a cada 2 anos. Pode ser retirado. E pode ser retirado. Se porventura a pessoa mora com o filho vem a ter um acréscimo salarial, tem uma promoção numa empresa, começa a receber mais, corta o LOAS. Então, o ideal é ter contribuição, porque com a contribuição ou você aposenta por idade, ou você aposenta por tempo de contribuição, ou você tem direito a um auxílio-doença, caso ocorra alguma incapacidade temporária por trabalho, ou uma aposentadoria por invalidez, uma incapacidade permanente. Sem contribuição, você não tem acesso a esses benefícios. Fora também auxílio maternidade, outros pequenos benefícios também que tem previsto dentro da Previdência. Doutora Tânia, qual a sua previsão aí para 2015 da nossa Previdência Social? Com toda essa questão, nós estamos sofrendo aí já um impulso maior inflacionário, uma perda salarial, né, de todos os nossos trabalhadores, a própria aposentadoria, né? Ela já está sendo desgastada, né, há muito tempo, né? E há essa bolha, né, que vai dizer, bom, o ano que vem vai explodir tudo. E com a longevidade do brasileiro aumentando, como você vê esse panorama aí para o ano que vem ou daí para frente? Posso só incluir nesse pedido de visão panorâmica do professor Piva? Como proceder? Existe a necessidade de uma reforma previdenciária? Eu acho que ela já passou da hora de ocorrer, porque a gente tem um inchaço muito grande em cima da Previdência, porque se nós observarmos que a cada ano o salário mínimo está tendo um reajuste de uma média de 12% a 10%, a gente pode jogar mais ou menos nessa média. O salário de benefício é 5,6%, 5,9%, não passa disso a correção no início do ano. A grande maioria dos benefícios previdenciários são baseados em salário mínimo, porque ninguém pode receber menos que o salário mínimo. É o cálculo base. É cálculo base. Então, dali, se você já começar a observar que está aumentando muito o salário mínimo, é óbvio que está tendo inchaço em cima da Previdência. A Previdência vai ter uma dificuldade para poder segurar todos esses benefícios em mãos. Eu acredito, sim, que tem que haver uma melhora do regime de Previdência. Nós temos uma Previdência, posso falar isso, aquela história, né, com as ressalvas cabíveis, mas uma Previdência bastante assistencial, bastante favorecida ao povo brasileiro, porque se nós observarmos outros países em que a Previdência existe, é uma dificuldade muito grande de aposentadoria, não se chega aos valores que se tem hoje aqui no Brasil. É uma realidade. É uma realidade. A gente reclama, estamos acostumados a reclamar da Previdência, só que nós temos uma realidade muito diversa em relação a outros países. A gente sempre espera mais, né? Quer mais, né? Então a gente tem aquela intenção. Por isso mesmo que eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos da minha faixa etária, não se preocupa tanto com a contribuição previdenciária. Pensa mais numa previdência particular, ou pensa em adquirir bens e ter uma renda com uma locação, com outros negócios, ou ter uma empresa.
Por quê? Porque entende que a Previdência não vai te retornar aquilo que você deseja. Então, há uma mudança de ideologia em relação até à própria aposentadoria. Sobre uma reforma da Previdência, há projetos todos em tramitação. Tem a questão da retirada do fator previdenciário, da entrada em vigor do 95-85, que seria a pessoa ter que atingir um somatório de 95 no caso do homem, 85 no caso da mulher, que seria idade e tempo de contribuição, a pessoa não conseguiria aposentar antes daquele período. Então, tem as previsões de reforma da Previdência. Eu acredito que para 2015 ninguém vai querer mexer com isso, porque vai estar assumindo o governo novo, Sem ele não dúvida. vai querer cutucar vespeiro. E vai ter tanta coisa para mexer. E vai ter tanta coisa para mexer, então eu acho que eles não vão querer colocar mais, como diz, limão na comida do brasileiro, não. Senão a turma vai começar a ficar azeda. Vou fazer o seguinte, para a gente não se estender muito, desculpa interrompê-la, aí ela responde a sua primeira parte da pergunta, que é exatamente essa visão de 2015 aí, já falou até um pouco. Sim. No próximo bloco eu quero convidar você para participar, fazer uma pergunta sobre aposentadoria. Se você tem alguma dúvida nesse sentido, aproveite, esse é o momento. O nosso telefone 3721-6955, 3721-6955. Na internet, o endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e mande também a sua participação. O intervalo é rápido. Voltamos em instantes. Arraiá de ofertas Carneiro Casa e Construção. É preço baixo pipocando pra todo lado. Confira. Bacia e Casa Etna Branca, só R$ 135,99. Revestimento Lume 33 por 51, apenas R$ 8,99 o metro quadrado. Gabinete Cosimax com tanque 60 centímetros, só R$ 319,90. Porcelanato Vila Gres 100 por 50, por apenas R$ 45,99 o metro quadrado. Tudo em 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. O melhor da festa é não se preocupar com ela. São mais de 20 anos de experiência em organização e gerenciamento de festas, coffee breaks, aniversários de 15 anos, casamentos, bodas, palestras, festas infantis, formaturas e eventos empresariais. Salões com ar-condicionado e acústica e um serviço completo de buffet. Tear Maison. A festa é sua, o trabalho é nosso. Acesse www.ta.com.br. Rua Paraíba 256 Centro, 35-3721-7759. A sustentabilidade é a palavra de ordem e a economia nos materiais usados nas obras vem junto. Não desperdice ferro e aço na sua construção. Conheça os produtos e serviços da Pamafer. O aço com padrão internacional de qualidade da ArcelorMittal. E o corte dobra da Pamafer, que oferece uma economia de cerca de 20% na sua obra. Você economiza nas compras de materiais e com os pedreiros.
Produza mais com menos tempo e menos dinheiro. Com a Pamafer. 37141230. A Unopar EAD é a universidade mais próxima para a sua carreira ir mais longe. Você pode se tornar um contador, um professor de educação física ou um administrador. Na Unopar são mais de 20 opções de cursos para você, cursos reconhecidos pelo MEC. Você tem aulas uma vez por semana, estuda onde quiser e o diploma é igual ao do presencial. Unopar EAD é para você. Inscreva-se. Agende já a sua prova. Unopar, mais próxima para você ir mais longe. Arraiá Casa dos Pisos, preparamos ofertas incríveis para você. Confira, piso e revestimento Lume a partir de R$ 8,59. Pastilha de vidro 30x30 por R$ 12,99. Esquadrias e metais com até 50% de desconto. Do dia 7 ao dia 18, loja aberta das 8 da manhã até as 8 da noite. Avenida José Remy de Prézia 920. Casa dos Pisos há 25 anos construindo sonhos. A Acira convida você para a 23ª Expofica, Exposição e Feira Industrial e Comercial de Andradas. Os produtos do nosso povo estarão numa grande vitrine, de 18 a 27 de julho, no Pavilhão do Vinho. Apoio TV Poços. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje conversando, entrevistando a doutora Tânia Salve, ela é especialista em assuntos previdenciários. Se você tem alguma dúvida em relação à aposentadoria, em diversas opções aí de questões relativas à aposentadoria, à sua aposentadoria ou de algum familiar, ligue e faça a pergunta, que a doutora Tânia vai responder rapidamente. O nosso telefone 3721-6955. Doutora Tânia, então a senhora tem alguma coisa a acrescentar naquela pergunta do PIVA anterior, dessa previsão do que vai acontecer em 2015? Bom, eu acredito que seja mais esse aspecto mesmo. Em 2015 a gente vai estar entrando com um governo novo, ou vai permanecer o que já estava. Eu acredito que eles não vão querer mexer em vespeiro por hora. Né? Ainda tem outras questões de previdência que precisam ser votadas antes de uma reforma, antes deles virem a realmente colocar a mão e fazer alguma alteração. Acredito que nada vai ser modificado por hora. Continuamos com as mesmas regras vigentes. No máximo é o INSS abrindo alguma instrução normativa, alguma portaria para alterar alguma coisa interna, mas alteração mesmo no regime de previdência eu sinceramente não acredito para o ano que vem, não. E é o TSJ que julga as questões relativas a essas partes de previdência também, né? É o STJ, o STF, quando entra em alguma ação que ela começa a se tornar inclusive repetitiva ou em graus de recurso, ela atinge o STJ, o STF, aí cai para eles essas decisões. Estilo a questão da desaposentação. Vou falar da desaposentação. Ela iniciou, né, em primeira instância. É uma questão que vem já de algum tempo, é 2004, 2005. Nos explique o que é a desaposentação e, na sequência, essa questão jurídica Isso, dela. A desaposentação é aquela questão da pessoa que aposentou, continuou trabalhando depois de aposentada e revertendo contribuição para o INSS. Né? Então, a pessoa ela contribui, tem uma aposentadoria, mas não tem direito a trazer aquelas contribuições para dentro do benefício por via administrativa. Então, você faz uma análise da situação pessoal de cada pessoa, com cálculo de novo benefício, visualização de risco, né, para ver se não tem nenhum risco de corte da aposentadoria, verificando que com a junção das contribuições havidas até a aposentadoria, com as contribuições havidas após a aposentadoria, a pessoa vai ter um direito a um benefício melhor, faça um requerimento judicial, né, para que haja um cancelamento da aposentadoria atual para estabelecimento de uma nova aposentadoria. Então, o segurado ele renuncia à aposentadoria atual para a obtenção de um benefício mais vantajoso. Em primeira instância, varia demais os entendimentos dos juízes, tem quem julgue improcedente, tem quem julgue procedente, tem quem determina a suspensão do processo. Então, em primeira instância, a gente ainda está patinando muito ainda com decisão. Na esfera dos tribunais, né, em segunda instância, a gente tem verificado que eles têm determinado ou a suspensão dos processos para guardar essa decisão definitiva do STF, ou já determina realmente a procedência da ação. E a maioria dos casos tem sido nesse sentido. E o STJ já julgou algumas questões relativas à desaposentação, inclusive já decidindo que não deve haver devolução dos valores da aposentadoria anterior. E o STF agora está com a repercussão geral em mãos, que é justamente para apaziguar o assunto, se dizer se vai ter devolução ou não, se a desaposentação é cabível ou não. Enfim, vai colocar a pá de cal, ou para o sim ou para o não. E isso é que a gente está aguardando ansiosamente. Racha, né? Isso aí a gente aguarda com muita voracidade, porque precisa dessa decisão para que venha aplicar nos processos que estão suspensos
ou daqueles casos que foram julgados procedentes e que ainda estão aguardando recurso, tudo isso para que traga o entendimento para os processos que já estão em curso. E são milhares de casos pelo Brasil, muitos, né? pelo Brasil aqui pela inteiro. nossa região, porque as pessoas se aposentam, não entram num contentamento com o recurso advindo da aposentadoria. Sim, né? e não só isso. E precisa trabalhar. Né, no período de 98, 99, aquela conversinha. Olha, acabou a aposentadoria proporcional, mas ninguém contou que quem tinha direito adquirido ainda teria direito à proporcional. Verdade. Então todo mundo correu para o INSS e se aposentou. Mesmo que fosse ruim o benefício, topou aposentar. Falou, eu vou perder, então se eu vou perder, eu vou aposentar agora. Perde menos. Só que perdeu muito, porque o valor do benefício veio muito baixo. Claro. E como esse valor era insuficiente para a pessoa se manter, é óbvio que ela retornou para o mercado de trabalho, para poder acumular a aposentadoria com salário para conseguir manter a família. Sim. E a partir dessa função histórica é que veio se puxando a desaposentação. Né? Se você teve ali um benefício concedido, proporcional, em valor inferior àquele que você queria receber e fez contribuições para o INSS, aquilo ali te garante um benefício melhor, nada mais justo que você tentar postular o aumento da tua aposentadoria. Hoje, quanto está o teto de salário da aposentadoria? 4.519, se a memória não estiver falhando. Isso, aproximadamente isso. Não, só para a gente ver. Porque eu quero dizer assim, mesmo não sendo proporcional, né, uma pessoa que trabalha numa indústria, uma empresa, ou empresário que seja, um advogado, que tem um salário médio de 8, 10, 12 mil reais, sim, por mais que ele contribui, nunca vai ter o mesmo padrão de vida. Ele nunca vai chegar no mesmo padrão, porque ele tem que fazer, na realidade, aquela história, contribuir com o teto para a Previdência, para conseguir chegar nesses 4 mil reais. E na Previdência Privada. E cair para a Previdência Privada. Privada. Aí ele a faz única as duas opção da pessoa ter duas previdências é nessa configuração ou existem duas previdências vindas do sistema público? Do sistema público, na parte do regime geral de previdência, você consegue somente um benefício. Ou você pode acumular aposentadoria com pensão por morte. Então, se eu sou casada, meu marido vem a falecer, eu recebo o benefício que advém dele, né, se ele tinha qualidade segurada ou estava aposentado, e posso receber minha aposentadoria também. E aí é uma pensão e uma aposentadoria. É uma pensão e uma aposentadoria. Agora, em regimes diversos de aposentadoria, você consegue receber mais que um benefício. Você pode ter tido contribuições para um regime estatutário, junto ao Estado, à União, algum órgão público que tem um instituto próprio de previdência, você consegue se aposentar por aquele instituto e, tendo feito recolhimento para a previdência, ter outra aposentadoria. Ou pelo Estado e município também, né? Com regimes estatutários diversos, né? Com instituições de previdência diversas, você consegue outros benefícios. Chegaram algumas perguntas aqui, eu quero convidar você também para fazer alguma pergunta a respeito de aposentadoria. Se você tem alguma dúvida, aproveite a oportunidade. O nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Estamos falando sobre aposentadoria. João, do bairro Jardim Aeroporto, ele fala que a sua esposa ficou cadeirante depois de um acidente vascular cerebral, de um derrame. Contribuiu 3 anos e meio, com mais 2 anos que está contribuindo atualmente, a esposa. Mas ainda não conseguiu pegar o auxílio doença dela. O que deve ser feito? Bom, tem que observar o seguinte, se esses 3 anos de contribuição coincidem com o porque período aqui de qualidade a segurada... soma é 3 anos e meio com 2 anos, então 5 anos e meio. Só que ela teria que, na data dos fatos em que ocorreu essa incapacidade laborativa, ela tem que ter qualidade segurada. Então, por exemplo, se eu tiver 3 anos de contribuição há 5 anos, eu não tenho qualidade segurada. A minha qualidade segurada, ela fica vigente por 1 ano depois da última contribuição. Talvez seja esse o problema que eles estejam enfrentando. Existe um mínimo para chegar nessa qualidade de segurado? Pelo menos 4 contribuições anuais, que aí você consegue reativar a tua qualidade de segurado. E depois da última contribuição, você não pode ultrapassar o período de 1 ano sem contribuição, se for o contribuinte normal, que é aquele do regime geral de previdência, ou autônomo, e 6 meses no caso do contribuinte facultativo, que é o período de carência que ele tem, sem contribuição e que ainda continua coberto pelo INSS. O LUAS não cobre isso? Não. Não entraria nessa questão. Ele teria que ver a questão da renda. Se a renda da família não ultrapassa esse do salário mínimo, né? Porque é a questão de miserabilidade, para que ela possa cair para ter direito ao LOAS, né? Na questão do deficiente. Mas a questão de contribuição dela deve estar talvez esteja nessa posição. A gente está tentando supor. Que ela talvez tenha tido acidente que gerou a incapacidade num período em que ela se encontrava sem qualidade de segurado. Aí ela não tem direito a benefício. Realmente não vai ter por onde escapar em relação ao auxílio-doença. Agora, se ela tem qualidade de segurado, está demonstrada a incapacidade laborativa, ela não tem como retornar ao mercado de trabalho, não tem qualificação profissional, não tem por onde, né, prover o próprio sustento, ela teria direito ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, né, já até aposentaria em definitivo. Esse auxílio ela faria com o médico do INSS? Perito do INSS. Em primeiro lugar, ela pega um laudo com o médico que é responsável pelo tratamento dela, passa por uma perícia do INSS, feita a perícia, ele vai dizer se ela está incapacitada ou não para concessão do benefício.
Se houver alguma recusa por parte do INSS, ainda assim você entender que tem direito, que está tendo realmente um cerceamento por parte do INSS, eles podem vir acionar o Poder Judiciário. Aí, no caso, pode acionar a Defensoria Pública, né, caso a pessoa não tenha de condições de arcar com honorários particulares de advogado, ou contratar um advogado da confiança, né, para a pessoa dar entrada nesse pedido na Junta à Justiça Federal. Aí, se a pessoa estiver num estado de miserabilidade, que é a forma onde... Como é que é? O LOAS, né? Para tentar acessa o LOAS, né? Isso, exatamente. Não tem outro recurso, a família não tem outra pessoa que possa contribuir com o sustento. Isso. Aí, sim, obtém o LOAS. Que é o LOAS. Aí, o que é? Um salário mínimo? É um salário mínimo mensal, não tem direito a 13º, né? Somente realmente aquele um salário mínimo mensal, e não gera direito à pensão por morte. Então, se por um acaso a pessoa que recebe o LOAS vier a falecer, o marido, os filhos não vão ter direito à pensão. Então, é um prejudicial também em relação ao LOAS, né? A gente vai continuar... Sim, doutora. A gente vai continuar respondendo as perguntas, as suas perguntas, né? Você nos liga, formula a sua pergunta. O nosso telefone é 3721-6955. No próximo bloco. Daqui a pouquinho voltamos em instantes. Dr. Clóvis Marcaça, com seus 20 anos de experiência em implantes dentários, por favor, nos fale a respeito do resultado final. Os principais objetivos são restabelecer a função mastigatória e resgatar a autoestima. Mairink Marcaça Implantes Dentários. 20 anos implantando sorrisos. O melhor da festa é não se preocupar com ela. São mais de 20 anos de experiência em organização e gerenciamento de festas, coffee breaks, aniversários de 15 anos, casamentos, bodas, palestras, festas infantis, formaturas e eventos empresariais. Salões com ar-condicionado e acústica e um serviço completo de buffet. Tear Maison. A festa é sua, o trabalho é nosso. Acesse www.ta.com.br. Rua Paraíba 256 Centro, 35-3721-7759. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. O Centro Educacional Primeiro Espaço é um ambiente projetado especialmente para a mamãe deixar seu filho, de 0 a 5 anos de idade, com cuidados que permitem despertar a criatividade, autonomia, independência e o interesse pelo conhecer. São valores morais, positivos para construir pessoas íntegras. Centro Educacional Primeiro Espaço. Excelência na arte de construir o futuro. Rua Mário Mourão 64, 3722-6533. Hoje eu me sinto confiante em deixar o meu filho aqui, no Primeiro Espaço. A sustentabilidade é a palavra de ordem e a economia nos materiais usados nas obras vem junto. Não desperdice ferro e aço na sua construção. Conheça os produtos e serviços da Pamafer. O aço com padrão internacional de qualidade da ArcelorMittal. E o corte dobra da Pamafer, que oferece uma economia de cerca de 20% na sua obra. Você economiza nas compras de materiais e com os pedreiros.
Produza mais com menos tempo e menos dinheiro. Com a Pamafer. 37141230. Arraiá Casa dos Pisos, preparamos ofertas incríveis para você. Confira, piso e revestimento Lume a partir de R$ 8,59. Pastilha de vidro 30x30 por R$ 12,99. Esquadrias e metais com até 50% de desconto. Do dia 7 ao dia 18, loja aberta das 8 da manhã até as 8 da noite. Avenida José Remy de Prézia 920. Casa dos Pisos há 25 anos construindo sonhos. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. A Acira convida você para a 23ª Expofica, Exposição e Feira Industrial e Comercial de Andradas. Os produtos do nosso povo estarão numa grande vitrine, de 18 a 27 de julho, no Pavilhão do Vinho. Apoio TV Poços. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Dá tempo de você fazer a sua pergunta a respeito de aposentadoria. Tem alguma dúvida? Aproveite, este é o momento. Nosso telefone 3721-6955. Então, falamos do AVC da esposa do João. Agora tem o Daniel Miguel, do Jardim dos Estados, que pede para a senhora nos explicar como funciona a correção das aposentadorias. Porque alguns recebem essas correções e outros não. Quando vai haver uma nova correção? Bom, a correção ela é anual, uma vez ao ano, sempre ocorre no mês de janeiro. Ela é tomada por base de diversos índices econômicos que chegam no índice mínimo. Então, quem recebe mais que um salário mínimo vai receber ali 5,9, ultrapassando muito o limite 6,1, que foi o máximo que a gente viu nos últimos 5 anos em relação à correção. Correções têm camadas, né? Tem camadas, né? Então, você tem ali, quem recebe mais que um salário mínimo, que é o 724, que é hoje, né, o salário mínimo, ela vai ter a correção com base nessa correção que é aplicada pelo governo com base nos índices de reajuste. E que é bom que não é um aumento, né? Você está corrigindo bem mais que eles falam, o salário. Vou te dar um golinho aqui para poder cobrir a carne, o leite, tudo que está aumentando durante o ano. É um golinho que eles põem no teu benefício. E quem recebe salário mínimo, conforme tem a conversão do salário mínimo, saiu de 622, foi para 678, foi para 724, você vai receber conforme aquele mínimo do salário mínimo. É essa correção que aplica. Às vezes o pessoal fala, olha, eu não tive correção. Então tem coisa errada, porque todo ano tem que ter correção. Se não teve correção, pode brigar com a INSS. E é comum as pessoas reivindicarem, os aposentados, a ausência da correção anual. Não é muito comum, não. É que a pessoa normalmente não percebeu que teve o reajuste. O negócio foi tão pequeno, foi tão irrisório. Insignificante. Você fala, não teve aumento aqui. A hora que você puxa uma coisa com outra, você olha os dois extratos, né, o de dezembro e de janeiro, e fala, não, teve aumentinho sim. Pouca coisa, mas teve. Mas agora estão até falando que a inflação deve chegar a 7, né? Para combinar. A previsão para combinar, assim, né? 7 aqui, 7 na Alemanha, coisa desse tipo, né? Sim. Mas chega a 7%. Me diga uma coisa, a Receita Federal, ela tem mais controles de salários pagos do que o INSS? Hoje em dia ele está tendo uma conjugação entre um e outro. Até muitas das vezes a gente escuta muitos contadores puxar a orelha, inclusive de nós advogados, né? Porque como nós somos autônomos, não temos o simples como empresa, né? Porque ainda está sendo votada essa questão. Eles querem cruzar a informação da renda que é obtida pelo advogado por declaração de imposto de renda e jogar a informação para o INSS para que faça o recolhimento. Então eles têm alertado bastante, tem cruzado os as informações cada vez mais. Porque eles estão cruzando uma informação com a outra. Então eu declaro imposto de renda com X, mas eu não recolho para o INSS, alguma coisa está errada, né? Então, eles têm chamado e puxado muita atenção, principalmente os profissionais liberais, acerca disso. Né? Não, e nesse caso até que é positivo, né? Porque que contribua com o INSS para poder reivindicar depois os seus direitos. Também, né? Porque não adianta depois também querer brigar, querer chamar sem ter contribuição. Sem ter condições. Né? Exatamente. É realmente um argumento muito real, né? Muito importante. Então, tem mais perguntas aqui. O Jorge, da cidade de Cabo Verde, um abraço aos moradores de Cabo Verde. Ele diz que contribui mensalmente com R$ 79,00. Paga a aposentadoria dele e da sua esposa também com o mesmo valor. Ele quer saber se tem como contribuir com um valor menor,
pois tem mês que tem dificuldades para pagar. E muitas vezes chega até mesmo a atrasar o pagamento do carnê. E pior que ele já está contribuindo, pelo menos da parte dele, com o mínimo, porque esse é o contribuinte como facultativo, né? O facultativo é aquele que recolhe sobre 11%, não é nem o autônomo que é 20% sobre o salário mínimo. O que ele poderia tentar verificar é no caso da esposa, né? Porque como a esposa deve ser dona de casa, se for dona de casa, e a renda da família não ultrapassar 2 salários mínimos mensais, e eles tiverem alguma inscrição em algum programa social do governo, Bolsa Gás, Bolsa Família, qualquer tipo de assistência, ela tem direito a fazer o recolhimento como dona de casa. Então, ao invés dela contribuir sobre 11%, ela contribui sobre 5%, que dá uma média de R$30 por mês a contribuição. A dele, infelizmente, ele já está no limite, né? São os 11%, é o mínimo, que é a contribuição do facultativo, que é aquela questão do desempregado, a pessoa que não tem nenhuma vinculação a nenhum regime, nenhuma vínculo empregatício, né? Ok. Roberto, do bairro Santana, final do telefone 410. Ele fala que tem 46 anos de idade e contribui por 4 anos como motorista autônomo e quer saber se pode pagar os atrasados ou se tem que iniciar um novo pagamento. Olha, a gente sempre fala muito isso a respeito da contribuição dos atrasados e, sinceramente, eu não vejo muita vantagem. Não vale a pena. Não acho que compense, por conta do seguinte, você vai pagar juros... Ele é reajustado, exatamente. Juros, correção monetária, taxa Selic e multa para o INSS. E na hora da aposentadoria corre o risco do INSS falar, não, essa contribuição foi feita fora do prazo, eu não vou contar. Ele não reconhece. Não reconhece. Aí ele é obrigado a entrar com uma ação declaratória junto à Justiça para declarar aquele período como de vínculo para reconhecimento da aposentadoria. Então, sinceramente, na idade que ele está, é difícil que ele esteja próximo já de uma aposentadoria. É preferível vir daqui para frente. Pelo menos a contribuição vai ser dentro do valor correto, justo, né? Sem correção, sem nenhum aumento. E ele vai adquirindo tempo dali para frente para a concessão de benefício. Doutora Tânia, eu lembro direitinho dessa pergunta num programa anterior que a senhora também esteve presente aqui. Essa é uma dúvida sempre muito recorrente. Frequente, o pessoal sempre pergunta muito sobre isso, se compensa. Eu, sinceramente, da minha modesta opinião, não compensa. Muito bom. Então, vamos para a próxima. Gasparina, final telefone 853. Ela fala pergunta se uma pessoa que sempre morou na zona rural, nunca contribuiu, quer começar a pagar o INSS, qual o valor que tem que contribuir e de que forma? Contribuinte normal, é o mesmo valor que a gente R$79. acabou de dizer. Se a pessoa é desempregada, 11% do salário mínimo. Desempregado, estudante, ele recolhe pelo menos o mínimo é 11% sobre o salário mínimo, que dá R$79 mais ou menos. Se for um autônomo, for uma pessoa que trabalha, né, com qualquer tipo de área de atividade, 20% do salário mínimo. Ela declara, olha, eu sou costureira, declara junto ao INSS e vou recolher 20% do salário mínimo. Ou a gente cai nessa contribuinte individual, especial, que é no caso da dona de casa. Não, eu sou dona de casa, não trabalho fora, a renda da minha família não ultrapassa 2 salários mínimos e a gente tem uma inscrição junto ao governo, em algum dos projetos sociais do governo. Aí ela recolhe sobre 5% do salário mínimo. Ok, vamos para mais uma. Rosana, do Dom Bosco, final do telefone 805. Ela pergunta o que uma pessoa que mora na zona rural precisa fazer para se aposentar. Bom, a primeira questão, ela tem que estar trabalhando na zona rural por pelo carteira menos 15 assinada. anos, né? Ou com carteira assinada, ou algum documento que comprove o exercício de atividade em economia familiar, ou atividade como meeiro, ou como boia fria, alguma coisa que comprove o exercício dessa atividade rural por pelo menos 15 anos. E quando a pessoa completar, no caso da mulher, 55 anos de idade, ela tem que estar trabalhando na roça e ter os 15 anos, mesmo que intermitente de vínculo com a terra, ou no caso do homem, 60 anos de idade, também esses 15 anos de vínculo com a terra e estar trabalhando no regime rural. A diferença é que agora o INSS ele já tem regime de recolhimento também no caso do rural, então ele pode exigir sim contribuição. É melhor não ficar dormindo quieto não, é preferível ir verificar junto ao INSS, agilizar, tirar carnê e contribuir. Porque na hora da aposentadoria vai ter dor de cabeça, vai depender de processo. E hoje em dia as aposentadorias rurais elas se tornaram muito mais raras do que a gente imagina. Antigamente todo mundo entrava com ação e fazia, acontecia, não, porque eu tenho sítio, que eu tenho isso, que tem aquilo, e passava mais fácil. Hoje há uma fiscalização maior na concessão desses benefícios. E quem sabe até mesmo procurar um auxílio, né? Um advogado, o mais indicado é isso, um advogado ou que trabalha. História, uma coisa que eu li esses dias lá no INSS, semana passada, você não precisa de advogado para postular no INSS. Sim. Concordo. Já que eles estão se disponibilizando lá a atender, então procure um funcionário do INSS e faça com que ele responda essas suas questões. Se eles estão se colocando no lugar de receber essa responsabilidade. Não há necessidade do advogado. E nesse ponto, modéstia à parte, eu concordo. Algumas dúvidas realmente não são pertinentes para você ter que pagar um honorário de advogado, consulta. Dá para você ir no INSS, ali é gratuito. Você está pagando os teus impostos para que eles estejam trabalhando lá.
corre lá e tenta tirar dúvida por lá. Agora, sujeito lotar as agências ali, fica difícil para eles. Agora, eu quero perguntar o seguinte, aposentadoria especial. A aposentadoria especial é obtida com casos, por exemplo, de trabalhadores que lidaram de forma insalubre durante o exercício laborativo, não é Na isso? realidade, a atividade especial ela não se confunde com insalubridade e exposição à periculosidade. Né? Ela não confunde eu achava com que o tinha alguma coisa assim. Porque o trabalhista ele te traz o seguinte adicional. Se você tem uma exposição a agente nocivo, você tem ali o adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade, dependendo da exposição. Isso é para fim de pagamento de salário, para reembolso da tua exposição. A aposentadoria especial, ela já é por outro sentido. Também é levemente vinculada a esses institutos, mas o que você tem que comprovar na realidade é que você está exposto a algum agente nocivo e que não houve acima de um limite, né, que é previsto na legislação previdenciária para essa finalidade, e aquilo ali te garanta a concessão de um benefício mais cedo. Então, ao invés de você ter que contribuir, por exemplo, até os 35 anos de contribuição, você contribui até os 25. Né? Desde que a tua exposição tenha sido durante toda a tua vinculação de emprego. Não é mais uma coisa tão simples também, né? Porque a partir de 97 veio exigências de apresentação de laudos dessa exposição a agente nocivo. Então tem que ter o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, laudo técnico de condições de temperatura e ambiente, que traga informação de ruído, calor, agentes biológicos, no caso, por exemplo, de enfermagem, médico, e tem que estar isso escrito, né, em laudo. Então, eles exigem essa comprovação por meio de laudo. Não é simplesmente chegar, por exemplo, hoje no INSS e falar, olha, eu sou motorista de carreta truque, mexo com graxa, mexo com isso, mas não trazer um laudo que comprove que a tua exposição é habitual e permanente. Né? Então, tem que ter essas comprovações junto ao INSS para concessão desse benefício. E esse também é o mesmo procedimento para aposentadorias parcialmente especiais. Eu faço essa pergunta a pedido do Amaury Teixeira, que também nos enviou essa participação pelo Facebook. No caso, ele vai fazer o quê? Ele quer aposentar por tempo de contribuição, somando o período especial que ele tem de contribuição, mas convertendo o período especial em período de contribuição comum. Então, o que você faz na realidade? Eu trabalhei 3 anos numa área de atividade especial, que tem o laudo, comprovo, do índice do 1.4, o multiplicador é 1.4, eu tenho 27 anos de contribuição, se eu multiplicar, 29 anos de contribuição, se eu multiplicar esses 3 anos por 1.4, eu chego nos 30 anos para aposentadoria. Então, é essa conversão, mas também tem que ter a comprovação por meio de laudo. Ok. Doutora Tânia, eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de nos atender. Eu que agradeço. E esse assunto é sempre muito importante, né? Aparecem muitas perguntas, certamente vão aparecer outras que não dão tempo da gente explicar no ar aqui pela televisão. Mas, se você tem alguma dúvida, procure seu advogado e ele certamente vai esclarecer de uma forma melhor. A Defensoria Pública também. Não esquecer sempre que, às vezes, o pessoal fica meio carente de informação porque não tem condições de contratar um advogado. A Defensoria também pode auxiliar nesses casos. Doutora Tânia, muito obrigado. A senhora é muito didática nas explicações e é muito fácil da gente entender, mesmo sendo um assunto complexo, como é o caso desses temas previdenciários, né? Obrigada. Grato aí pela sua colaboração. Eu que agradeço o convite. Boa continuidade no seu trabalho. Piva, muito grato também pela sua colaboração. Tudo de bom. Obrigado, Zambrano. Obrigado, doutor, pelo esclarecimento que tivemos aí. E continue pagando a aposentadoria. Acho que vale a pena. Uma boa assinatura. O Brasil precisa. Vale para todos os presentes. Vale para todos os presentes. Tá bom, eu também desejo a você uma boa quinta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá. Tchau. Você pode receber a TV Poços Digital de graça. Essa recepção é feita por meio de um aparelho chamado conversor digital, que pode estar dentro ou fora da sua TV e conectado a uma antena interna ou externa, dependendo do local. TV Poços Digital no canal 21. Livre, aberta e de alta qualidade de som e imagem.